Olá, vou compartilhar com você 3 pequenos trechinhos desse livro aqui. Edgar Morin, escrito a 4 mãos com a Anne Bridget Kern. Terra Pátria. Edgar Morin, para mim, é um gênero vivo. É o autor a que eu reputo essa condição. Poucos autores eu os considero gênios, no sentido pleno do termo. E gênios vivos, então, eu não atribuo o termo a outro. A Edgar Morin eu atribuo. Não por conta desse livro aqui, mas por conta de O Método. 6 volumes. Uma hora eu vou fazer uma live sobre o método, porque tem implicações para a exegese. Esse livro aqui, Terra Pátria, tem implicações para a exegese, pelo que ele fala nesses 3 trechinhos que eu vou ler para vocês aqui. O primeiro trechinho está na página 77. Eu já mencionei isso num dos vídeos aqui do canal. A modernidade comportava em seu seio a emancipação individual, a secularização geral dos valores. E o que me interessa agora, a diferenciação do verdadeiro, do belo, do bem. Vou repetir, então, frisando só o que eu quero. A modernidade comportava a diferenciação do verdadeiro, do belo, do bem. Segundo trechinho. Se a consciência da ambivalência de todos os processos que a modernidade desenvolveu e que desenvolveram a modernidade se manifesta no Ocidente, a crítica da modernidade, longe de poder ultrapassá-la, dá à luz um pobre pós-modernismo, que não faz senão consagrar a incapacidade de conceber um futuro. E o último trechinho que eu quero ler está na página 92. A incapacidade de sair da crise do progresso por um outro progresso, em sair da crise da modernidade por outra coisa que não um pobre pós-modernismo. Eu não vou inflacionar a discussão aqui para a crítica geral da pós-modernidade, do que eu sou crítico, tremendamente crítico. A minha epistemologia é moderna, no sentido clássico do termo, materialista, racionalista. E a pós-modernidade, no que interessa para a tenda do necromante, foi prejudicada por essa água insossa, essa diluição programática e política dos fundamentos, quando ela anulou a diferenciação entre o verdadeiro, o belo e o bem. Você está ouvindo eu falar nessas 3 palavras, o verdadeiro, o belo e o bem, e aí você pode estranhá-las como novidades na minha fala. Não. São 3 palavras que podem ser substituídas por outras 3 palavras, que podem ser substituídas ainda por outras palavras, e que correspondem às 3 que eu uso. O verdadeiro é da competência da heurística. O belo é da competência da estética. E o bem é da competência da política. O verdadeiro é do campo do saber. O belo é do campo do sentir. E o bem é do campo do querer. Quando a gente mistura essas 3 coisas, a gente acaba com o princípio
que estabelece a modernidade como uma plataforma de inserção pragmática na realidade. Vou citar, por exemplo, um documento, já não tem mais validade, mas são as diretrizes curriculares nacionais para o ensino religioso, publicado pelo FONAPE. Em determinado momento, eles falam assim: todo conhecimento, mesmo o conhecimento revelado, não tem conhecimento revelado. Isso é um oxímoro. Se é conhecimento, não é revelado. Você só pode tratar revelação como conhecimento antes da modernidade, o mundo medieval, e na pós-modernidade, onde você dissolve a distinção entre crer e saber. Você manda Kant para o quinto dos infernos, aí você faz o que quiser, né? Porque você acha que na internet qualquer opinião porca se apresenta com o mesmo peso de um conhecimento. Viva a dissolução da diferenciação entre o verdadeiro, o belo e o bem. O verdadeiro é do campo da identidade entre o discurso e o objeto. A verdade não é uma qualidade intrínseca às coisas. A verdade é uma qualidade da sua percepção e descrição das coisas. É uma relação de identidade. Então, a verdade, o conhecimento, a heurística, são aquele tipo de pragmática em que estão situados o sujeito e o objeto. Se o sujeito quer se apropriar do objeto subjetivamente ou politicamente, no sentido físico, se apropriar do objeto, aí se trata de uma pragmática estética e de uma pragmática política. Mas na pragmática heurística, o que o sujeito quer é compreender aquilo. A gente quer compreender o que é um buraco negro. Heurística. Não é estética nem política que vai dar conta disso. Eu tenho uma opinião sobre o buraco negro. Lá para o quinto dos infernos, você e tua opinião sobre o buraco negro. Opinião não vale nada. Opinião é lixo. Conhecimento é que tem valor. Então, se você tem algum conhecimento sobre o buraco negro, me fale. A sua opinião, por favor, me poupe. Eu tenho uma opinião sobre terra plana. Ter uma opinião sobre terra plana, perfeito. Duas coisas idiotas, né? Opinião e terra plana. Eu conheço geologia e astrofísica. Vamos conversar. Então, a verdade não é da competência do gosto. Uma vez eu conversava com um colega de inclinações pós-modernas incontidas, e eu, esse moderno rabugento, e aí, na nossa conversa, ele estranhou a minha fala, porque eu questionava os autores que ele citava para mim, com um ar de autoridade, se arvorando a sua autoridade na autoridade do teórico. E não adianta citar teórico para mim? Não adianta. Me diga o que o teórico disse e vamos analisar isso. E aí você vai ficar com a mas que ideia doida, que ideia de jirico é essa? Aí ele dizia, mas que absurdo, você fala de um jeito que se tiver 200 pessoas na sala, você pensa de um jeito e 199 pensa de outro jeito, você está certo. Eu falei, eventualmente estarei. Ele arregalou o olho porque não esperava, né? No pós-moderno tem essas questões de politicamente correto, né? É a minha verdade, é a sua verdade. Estou me segurando para não falar besteira. A minha verdade. Vai estudar, criatura. A palavra verdade não aceita pronome possessivo. A verdade é uma relação entre o discurso humano e o objeto. Não é sua verdade, não. Se você chama de sua verdade, é sua opinião. E sabe quanto vale sua opinião no mercado? Lixo.
Ainda que o Facebook possa ganhar bilhões com a feira de opiniões, no clique, 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 né? Para isso que serve a tua opinião. Aí eu falei, a verdade não vai a votos. A verdade não é uma questão de voto, de maioria. A verdade não é democrática. Lamento. Democracia é uma questão de pragmática política, nem de estética. Só na política que democracia tem validade. Na heurística, não. Galileu que o diga. Então, dissolver a especificidade do conceito de verdade dada às redes sociais, o inferno que é as redes sociais. A diferenciação entre a verdade e o belo é que o belo é do nível do afetivo, enquanto a verdade é do nível cognitivo, cognição, saber, verdade, heurística, 4 palavras. Cognição, verdade, saber, heurística. O belo é do nível da afeição, do afeto, do sentir, do belo, do estético. Que é uma relação do tipo eu comigo mesmo. O seu gosto para lá, o meu gosto para cá, cada um tem seu gosto. Cada um vê o mundo como quer, cada um sente prazer como quer, cada um se diverte como quer e como pode. Porque não é verdade que nós somos livres, porque todos os brasileiros são livres para ir na França, não são? Não somos uma ditadura. É verdade isso ou isso é pura teoria? Quantos brasileiros de fato podem ir na França? Mas isso é uma outra história, né? A dimensão da estética é uma dimensão da relação subjetiva. Não pode misturar com a verdade. A sua apreciação do objeto não tem nada a ver com o seu conhecimento do objeto. Você pode gostar de uma coisa, mas nem sabe o que é. A maior parte das pessoas que gostam da Bíblia, e gostam mesmo, não entendem, não têm a mínima ideia do que é a Bíblia. Claro que entendem, elas aprendem lá na igreja. Não, não. A igreja não ensina para elas nada a respeito da Bíblia. O que a igreja ensina é a compreensão normativa que a igreja tem da Bíblia, que não corresponde à Bíblia. E nem estética é política. Já falo disso. Então você pode gostar de uma pessoa e nem conhecê-la, nem saber quem ela é. Quantos casais? 30 anos casados. O marido chega em casa, diz, deixei tanto lá no banco, a escritura da casa aqui, estou indo embora. Não confunda sentimento com conhecimento. Não confunda verdade com beleza. Não confunda estética com heurística. A leitura heurística da Bíblia não tem nada a ver com a leitura estética da Bíblia. E também o bem. O bem não é da competência da heurística. Os cientistas não vão informar para nós o que é o bem, o que é o certo. Não é da competência da ciência. É competência da política. Os estetas não nos dirão o que é o bem. Não é competência estética. A competência da estética é a relação subjetiva, eu comigo mesmo. Eu saio de mim para voltar para mim. É solipsista. Eu comigo mesmo. A relação política é uma relação de eu com o outro. É a relação do bem. Por que é a relação do bem? Bem no sentido do valor. Porque o outro exerce resistência a mim. E na resistência que o outro exerce a mim, eu preciso levar em consideração o conceito de sociedade que ele instrumentaliza. O que é bom para mim pode não ser para ele. Precisaremos conversar, precisaremos negociar. Então, todas as questões que dizem respeito a valores, a certo, a errado, não tem absolutamente nada a ver com a verdade, nada a ver com o belo. Tem a ver com o bem, que é construído numa relação política. Tem a ver com a vontade.
tem a ver com o desejo, tem a ver com o querer, tem a ver com a política. A leitura política da Bíblia é aquela leitura em que o grupo determina como o grupo tem que ler. Mas peraí, como assim eu vou determinar como um texto tem que ser lido? Bem, para mim, heurístico, isso não faz sentido. Mas para uma comunidade tem que ser assim. A comunidade tem que tomar uma decisão política. Mas não se engane. Não cai na conversa tola, por exemplo, se eu ver assim, porque Israel acreditava, nem continue a frase. Israel não acreditava em nada. Israel não existe. Israel é uma abstração. O que existiam eram as comunidades plurais, antagônicas, em conflito, em briga. Uma acredita de um jeito, outra acredita do outro. Os profetas não acreditavam nas mesmas coisas que os sacerdotes. Pior, os profetas críticos não criam nas mesmas coisas que os profetas da corte, os profetas culticos. Quando Amós, que é um profeta crítico, é chamado por Amazias, o sacerdote, de profeta, ele diz: é tua mãe. Profeta é tua mãe. Porque para o profeta Amós, os profetas, os verdadeiros profetas, que são os profetas do rei, são funcionários de bandido. Porque Amós considerava o rei um bandido. E aí você acha que Amós vai pensar igual a Natã, funcionário do rei? Não, não vai. Então, como é que alguém de Israel pensa? Porque o sujeito fala qualquer coisa. É como se fosse assim, a igreja evangélica, peraí, não continue. Porque a igreja evangélica é uma abstração. Você tem, literalmente, centenas de pensamentos evangélicos institucionais diferentes. Então, às vezes, você precisa fazer uma referência para distinguir do catolicismo. Tem o catolicismo, tem o protestantismo evangélico. Ok, mas quando você vai falar qual é a concepção do protestantismo evangélico, você tem que descer aos porões, porque aí é zona e circo. Com todo respeito à zona e ao circo. A comunidade precisa de uma norma de interpretação. Não tem como. O que a gente precisa é não confundir as três pragmáticas. Uma consciência moderna respeita as diferenças. Age com lucidez. Por que a gente perde a lucidez? Porque das duas, uma. Ou tem uma mentalidade pré-moderna, onde se misturava a zona toda, ou caiu no conto do vigário, porque é um conto do vigário, não se engane. A pós-modernidade é uma armadilha geopolítica de dissolver os fundamentos racionais da realidade. Enfiar a gente numa gosma ectoplásmica intratável. Na pós-modernidade, a gente dissolveu isso tudo. Na pré-modernidade, isso já vinha dissolvido de milênios. E o valor da modernidade é a distinção consciente, lúcida, da especificidade operacional de cada câmara. Sobre o que estamos falando agora? Sobre o belo. Ok, é uma discussão no campo da estética. Sobre o que estamos falando agora? Sobre política. Ok, é uma discussão no campo da política. Sobre o que estamos falando agora? Sobre heurística. Ok, uma discussão no campo da heurística. Quando é certo a política? Nas ações necessárias da política. Quando é certo a estética? Nas ações necessárias da estética. E quando é certa a heurística? Nas ações necessárias. Mas do que a gente tem que se lamentar e chorar lágrimas de sangue? A modernidade comportava a diferenciação do verdadeiro, do belo, do bem. Por que comportava? Porque a armadilha pós-moderna dissolveu. Agora, uma comunidade pode decidir o que é verdade. Uma aplicação direta, a comunidade pode decidir se algo que a ciência determinou como sendo verdadeiro, se é verdadeiro ou não.
Não é que ela está decidindo politicamente sobre a aplicação ou não daquilo, porque esse é um direito político. Ela está discutindo no nível da compreensão científica. Enquanto ela deveria se informar com a ciência, não. Ela produz um senso comum e elege o senso comum ao mesmo nível do conhecimento científico. E aí, que lucidez a gente tem? Nenhuma. A sociedade se esgarça. O conhecimento se torna inviável. Veja, numa sociedade em que alguém escreve num livro para professor de criança, num Estado laico, nos filhos de gente que não são de igreja. Algumas são, mas a maioria não, e de qualquer forma, é no sistema federal de ensino. Que há o conhecimento e o conhecimento revelado. E não tem vergonha de escrever isso. Não é vergonha de dizer na igreja, não, é de escrever num documento público. Em que mundo nós vivemos? Leio de novo pela última vez, porque sem isso vocês nunca vão entender a tenda do necromante. A modernidade comportava, e na tenda do necromante ainda se comporta, a tenda do necromante assume a diferenciação do verdadeiro, do belo e do bem. A tenda do necromante só quer discutir o que é verdadeiro na Bíblia. Como lê-la, como estudá-la, como aprender o que ela de fato disse quando foi escrita. Não estou interessado na fruição da beleza da Bíblia, não é o objetivo do canal, e não estou interessado no uso da Bíblia, que é a questão do bem. Para que serve a Bíblia? Não estou interessado. Eu opero segundo a definição do Gabler, 1787. A teologia bíblica é uma disciplina exclusivamente histórica, cuja função é dizer o que a Bíblia significava quando foi produzida. Então, eu entro na câmara pragmática heurística, preocupado com conhecimento, dispondo da direção cognitiva para ir atrás da verdade. Você vem comigo? Tchau, tchau.